você começa a sentir um medo, uma angústia, uma dor no peito que vai se espalhando e que vai fechando a garganta. E os pensamentos acelerados vão tomando conta. Você vai tendo pensamentos cada vez mais pessimistas, cada vez mais difíceis de lidar. E quanto mais você pensa, mais acelerado o coração fica. E maior a dinâmica fica. E então a crise aumenta. E aí o medo de enlouquecer, os ataques de pânico, a sensação de morte iminente, quando o seu corpo está saudável. Mas tudo isso é a força do trauma, é a força das dores da alma. Enquanto nós não fizermos uma ponte de conexão com esse inconsciente, com essa dor inconsciente, ela não vai deixar de existir, ela vai continuar ali, quietinha, silenciosa. Mas os nossos traumas, por mais que estejam no passado, eles continuam atuando no nosso dia a dia. Na insegurança, quando eu tenho medo de entrar num novo relacionamento, quando eu tenho medo de me magoar, quando eu quero estar no emprego novo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de sair do que eu tô, porque eu já tô tão acostumada. Os traumas que a gente vive, eles não são esquecidos, eles ficam guardadinhos no nosso inconsciente e eles nos dominam. Quanto mais a gente tenta ignorar, maior ele domina. E esse conjunto entre consciente e inconsciente, esse conjunto entre essa força que mobiliza, que traz esses traumas para o presente, traz esses traumas para a consciência e volta para o inconsciente, todo esse movimento psíquico, tudo isso nós chamamos de, na psicologia analítica, nós chamamos de psique, né? Essa psique, que é esse movimento consciente e inconsciente. Na live da semana passada nós falamos sobre como se forma um trauma. Então hoje eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Se vocês quiserem, tem outra live aqui falando mais sobre isso, mas para a gente entender um pouco como que funcionam esses traumas e por que eles dominam o nosso dia a dia, como se nós estivéssemos tirando foto dos momentos que a gente vive, fotos especiais, né? Fotos que trazem um momento especial para nós. E assim como o fotógrafo vai tratar essas imagens num programa de edição, o nosso consciente e inconsciente também faz um trabalho de pegar as experiências que a gente vive e ele trabalha essas experiências e coloca no inconsciente. Esse trabalho é a carga afetiva que a gente lida com isso. Eventualmente, pode acontecer de que nós estejamos vivenciando uma situação muito pesada, onde o nosso consciente não tem recursos, não tem força suficiente para lidar com isso que a gente está vivendo. E então, assim como no programa de edição, um arquivo muito pesado, quando você joga lá, ele vai travar o computador. E os eventos traumáticos funcionam da mesma forma. Estamos vivendo as nossas experiências e então entramos em contato com uma experiência muito pesada. Então aquilo cria como se tivesse travado. E a gente não consegue sair daquele ciclo, então formam-se traumas. Na psicologia analítica nós vamos chamar de complexos, que são conjuntos de experiências que se unem ali por aquele tema, um tema arquetípico. Arquetípico também é outra palavrinha da psicologia analítica, mas hoje eu vou tentar não trazer muito psicologuês para a gente entender com mais facilidade essas questões de como que funcionam as nossas emoções. O que acontece é muito comum quando esse trauma se forma, o trauma tem uma compulsão por repetição. Quando você não consegue lidar e digerir aquilo emocionalmente, quando aquilo fica preso e você fica repetindo o mesmo evento traumático. E eu não estou falando de grandes traumas, como por exemplo pós-guerras, isso também, ali fica muito mais claro. Mas eu estou falando dos pequenos e médios traumas que nós vivemos no nosso dia a dia. Daquilo que nós vamos chamar no dia a dia de autossabotagem. Quando a gente quer fazer alguma coisa, mas tem algo que não nos deixa fazer. Tem muito disso na procrastinação. Quando a gente fica evitando entrar em contato com aquela dor. E então a gente evita fazer as atividades, a
A gente fica ansioso, deixa de fazer a atividade, a gente procrastina, a procrastinação nos deixa mais ansiosos, que faz com que a gente procrastine e novamente aquilo vira um ciclo. Aquilo vira uma repetição compulsiva desse trauma, dessa dor da alma. E para a gente conseguir parar de travar, pra gente destravar esse trauma, a gente precisa se comunicar. A gente precisa trazer ele do inconsciente para a consciência. Porque no dia a dia, isso acontece quando nós sentimos aquela insegurança. Isso é muito comum na ansiedade. Muitos pacientes que chegam para mim no consultório, eles falam: Lu, eu tô muito ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nos últimos tempos eu tenho ficado muito ansiosa. Eu tenho tido crises de ansiedade. E aí, quando a gente vai entender a história de vida dessa pessoa, nós vamos vendo que existia um trauma lá na infância que ficou esquecido no inconsciente. Então, sempre foi uma pessoa um pouco ansiosa, porque isso é natural, todos nós somos um pouco ansiosos, porém, algo aconteceu na vida dessa pessoa que faz com que aquele trauma venha mais ou menos para o consciente. Aquele trauma se aproxima e então, aquele medo que ficou travado no trauma, ele aparece como insegurança no dia a dia. Então a gente não se sente suficiente para apresentar um trabalho, a gente não se sente suficiente, a gente não se sente merecedor, a gente tem baixa autoestima. Tudo isso é essa repetição do trauma aparecendo no nosso dia a dia. E para a gente destravar, a gente precisa se comunicar com esse trauma, entender qual é a origem que estava ali naquele trauma, qual é a dor que aquilo tem. E assim a gente traz do inconsciente para o consciente e a gente pode atualizar esse sentimento que ficou travado no trauma e adaptar ele para o mundo, para que ele possa fluir normalmente e que a gente possa ter finalmente uma vida mais leve.